Eu sou Maria Celeste Marques, estou diretora do Núcleo de Estudo em Políticas Públicas e Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida. Com muita satisfação, em nome da comunidade do NEPDH, eu saúdo os nossos convidados para a live de hoje, os palestrantes, professores, José Geraldo de Souza Júnior, da UNB, né, ex-reitor, professor, atuante na área dos direitos humanos, e professor João Ricardo Dornelles, da PUC do Rio de Janeiro, também docente de longa data, atuante com direitos humanos, né? Então, ambos vieram nos prestigiar e desde já agradecemos muitíssimo a participação. Quero agradecer também a professora Lívia Ximenes, do NEPDH, né, que estará mediando essa mesa, e também o nosso apoio técnico, nosso servidor Murilo Belisário, né, que tem viabilizado todas as transmissões das lives que temos promovido. Agradecemos, então, a adesão de todos a essa proposta de uma ampla discussão sobre os programas, planos e políticas nacionais em direitos humanos, né, que visa promover a memória em contraposição a quaisquer tentativas de revisionismos, quer pelo atual governo, como foi amplamente divulgado pela mídia, quer por grupos isolados, né. Essa 10ª live é a última que nós estaremos promovendo esse ano, né? Deveremos continuar essa proposta no ano seguinte, mas já tivemos aqui, desde o início de 2021, lives como a discussão do PNDH3 com os ministros, né, ex-ministros Nilmário Miranda e Paulo Vanucchi, com a mediação do professor Ricardo Rezende. Tivemos o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com a recém-finada professora Lourdes Bandeira, também da UNB, e a professora Ildete Mello, e foi mediada pela professora Lília Pougi, que é do nosso programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos e também do programa da Escola de Serviço Social da UFRJ. Tivemos o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, com a mediação da juíza Daniela Miller, que também é egressa do nosso programa, e o professor Ricardo Rezende Figueira, nosso docente do NEPDH, e o Frei Xavier Plassat. Também falamos sobre a reforma agrária, né, com o João Pedro Stedley e a Leonilde Cérvulo, mediada pelas professoras Ana Cláudia Tavares, nossa atual coordenadora do PPDH, e professora Fernanda Vieira. Tivemos a discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial, com a professora Matilde Ribeiro e o professor Ivani dos Santos, mediado pelo professor Vantuil Pereira, também nosso ex-diretor e docente do NEPDH. Brasil Sem Homofobia e o Plano LGBT, com Beth Fernandes e Beto de Jesus, também de Brasília, né? Mediado pelo nosso egresso professor Henrique Rabelo. O Plano Nacional para a População em Situação de Rua, com o Raymond Ottoni, nosso vereador e teólogo, também professor, né? E o Marcelo Costa, da Prefeitura do Rio de Janeiro, mediado pela nossa ex-diretora Marileia Porfírio. O Plano Nacional de Saúde, com 2 professoras do IESC da UFRJ, a professora Lília Bahia e Miriam Ventura, mediado pelo Richarles Martins, também egresso do PPDH, nosso programa de pós, e a professora Laura Murai, do NEPDH. E estamos quase finalizando, né? Então, 9ª live foi com a Política Judiciária Nacional e os meios consensuais de resolução de conflitos, em que contamos com uma professora da Associação Brasileira de Juízes de Brasília, Gláucia Foley, e também com a nossa ouvidora da UFRJ, Cristina Rich. Essa live foi
mediada pela professora Ana Paula Santoro, que é da PUC-Rio, do Direito, e também egressa do nosso programa PPDH. De modo que agora chegamos à 10ª e a última desse ano, né? E falar de educação em direitos humanos, nesse momento, né, no centenário do Paulo Freire, que, como poucos, descortinou tantas outras formas de saber, né, descoladas dessa colonialidade do saber-poder formal, né, tal como está posto ainda na maior parte dos cursos formais, né, é falar dos sujeitos e seus contextos, né, e também falar de política, né, porque nós, quando falamos de direitos humanos, não podemos deixar de falar de política ou estamos com uma retórica estéril no nosso entendimento, né? Então, não acaso nós convidamos esses dois professores que têm histórico de luta e docência pela educação popular e pelos direitos humanos em suas abordagens críticas e promotoras de mudanças, né? Nós registramos aqui também que todas as lives já promovidas, elas podem ser visitadas no canal do NEP, no YouTube, e usadas também para fins acadêmicos, né, em outros espaços. Novamente, nós agradecemos aqui a partilha e eu, pessoalmente, vou pedir licença para me ausentar e administrar o chat, né? A professora Lívia fará as honras da casa, né, e encerrará o evento após as considerações finais, né? Então, por favor, sintam-se em casa, é um prazer e uma honra tê-los conosco, venham sempre, por favor. Tá? Professora Lívia, a palavra é sua, muito obrigada. Obrigada, professora Celeste, pela generosidade do convite, parabenizo também pela série de eventos muito importantes, tratando e criando uma memória, né, sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Quem espere que não fique só na memória, né, e que seja, na verdade, uma memória que construa também perspectivas aí de lutas, né, para consolidação e efetivação de tanto que a gente acumulou, que os movimentos sociais acumularam, né, nas suas organizações, na construção desse plano, dos planos que tem, né, temáticos que foram apresentados aqui nessa série de eventos. Eu sou a Lívia Gimenez, como a professora Maria Celeste falou, sou professora do NEP-DH, e é com muita alegria que eu estou aqui mediando essa mesa, com a presença do professor José Geraldo Souza Júnior, professor titular da Faculdade de Direito, graduação e pós-graduação do CEAM, Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília, ex-reitor da UNB, coordenador do Grupo de Pesquisa Direito Achado na Rua, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros e membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Também gostaria de apresentar e agradecer muito a presença do professor João Ricardo Dornelles, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio, pesquisador do CNPq, coordenador brasileiro do convênio entre PUC-Rio e SESC Coimbra, membro da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro de 2013 a 2016, membro fundador da ANDEP, Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, membro do Instituto Joaquim Herrera Flores da América Latina. Então, eu inicio passando a palavra para o querido professor José Geraldo, que também foi meu orientador, né, de mestrado, doutorado, e por isso me emociona muito tê-lo aqui com a gente e poder reencontrá-lo aqui nesse espaço, mesmo que virtualmente. Professor, você com a palavra. Obrigado pela presença. Muito obrigado, professora Lívia. É uma alegria estar neste evento, com essa belíssima programação que a professora Celeste acabou de expor, né, na sua sequência. Esse encontro de hoje fecha o ciclo, né? E não só pelos temas, mas pelos interlocutores, né? Já se tem assim, né, um registro importante, né, de um catálogo de reflexões propositivas, críticas, né? Ela própria dizia
que significa, né, organizar pensamento para orientar a ação que se comprometa, né, com a causa dos direitos humanos, né, que não é apenas cultural, é política, né, e, por conseguinte, requer compromisso, requer engajamento, né. Queria também cumprimentar o professor João Ricardo Dornelles, né, que aqui e ali nos encontramos já assim ao longo de algumas boas décadas. Algumas boas décadas. Né? Estivemos juntos há pouco tempo no espaço de reflexão dessa articulação em reconstrução, que é a Rede Brasileira de Educação para os Direitos Humanos. Né? Também nesse contexto transatlântico, né? Ele vindo de Portugal, né? E eu de Brasília. Né? Mas, então, dizer assim, da alegria de poder estar nessa mesa com todas as representações que a professora Celeste acabou de indicar. A começar, né, pelo centenário do Paulo Freire, né? Que para nós representa de saída, né, ter não só um patrono da educação, mas um patrono da educação emancipatória e, em última análise, da educação em direitos humanos. Aliás, no ensejo das celebrações, agora, por direção da professora Ana Maria Freire, né, que é viúva e colaboradora do grande educador, né, ela organizou um livro que é Testamento e Presença de Paulo Freire, o Educador do Brasil, né, e entre os depoimentos, os testemunhos que ela trouxe para o livro, ela me deu a honra de me pedir também uma contribuição que eu designei com o título de Direitos Humanos e Educação Libertadora. Né? E fechei meu texto, né, exatamente me referindo a esse processo, e aqui me avalio contribuições de minha esposa, que é uma pesquisadora do campo, a professora Anaí Bicalho, né, que, motivada por leituras anteriores de Nita Freire, uma delas publicada no volume 8º da série O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito à Comunicação e à Informação, e o texto da Nita é Acesso à Justiça e à Pedagogia dos Vulneráveis, quer dizer, em que ela tenta fazer uma aproximação entre a pedagogia da autonomia de Paulo Freire e o direito, e mais especificamente o direito achado na rua, que é esse projeto que coordeno. E, então, trabalhando a dimensão dessa pedagogia dos direitos humanos, a professora Naí vai se referir, né, à exigência de inserção crítica de homens e mulheres na sociedade, para que tenham a possibilidade de exercitar a voz, dizer suas palavras, biografarem-se. E ela finaliza, né, para orientar a construção de saberes, práticas pedagógicas e metodologias participativas da educação em direitos humanos, para, enfim, constituir uma base consistente, apta a formar um programa de educação em e para os direitos humanos. Isso a professora Anaí diz de Paulo Freire, a partir de sua pedagogia da autonomia, notadamente, né? Mas para vincular o pensamento emancipatório do grande educador ao tema que nos junta aqui hoje como parte de uma efeméride. Nós também estamos homenageando esse grande educador. Ao ensejo do centenário, o mundo todo se engajou nessa homenagem. Até o Google
fez um ícone para globalizar o respeito. A única referência hostil ao que ele representa foi a oficial da governança brasileira, né, que insiste em repudiar, né, a importância, e isso é talvez uma das melhores indicações avaliadoras do que é essa governança. Infelizmente, porque a presença de Paulo Freire é tão forte, essa hostilidade que se manifesta de vários modos, né, não consegue retirar do nosso simbólico, existencial, consciente, o que representa Paulo Freire para a educação de um modo geral e para o pensamento emancipatório no nosso tempo, no contexto das tensões de transição que vivemos no mundo inteiro nesse momento, né? Então, queria, de saída, me associar ao objetivo do encontro, que é também homenagear Paulo Freire, mas fazê-lo trazendo para a nossa pauta, né? Quer dizer, não é só o patrono da educação, é também um formulador, né, da pedagogia da autonomia enquanto educação para os direitos humanos, né? Enquanto educação para os direitos humanos. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, saudando aqui a presença do Dornelles, né, dizer que eu fico bastante confiante de estar no painel, porque sei que ele será o arrimo para que o tema proposto não se esgarce em generalidades, né? Porque essa é a minha maneira de entrar no tema, né? A educação em direitos humanos não é estranha para mim, é evidente, né? Até incidentalmente, quando se desenhou, né, a modelagem do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a versão original de 2003, Dornelles, eu era diretor do Departamento de Política do Ensino Superior do MEC. Naquela época, eu acompanhava o ministro Cristóvão Buarque, e o MEC foi, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, ambos, né, vamos dizer assim, os mantenedores, né, da construção do projeto, né? Então, várias reuniões preparatórias para o esboço do primeiro plano, que compulsou as iniciativas de construção que ele traz desde o PNDH 1, 2, 3, 1 e 2, né? O 3 é posterior, eventualmente, na qualidade de diretor do Departamento de Política do Ensino Superior, eu fui o representante do MEC para a comissão que se incumbiu de preparar o esboço do primeiro plano de educação em direitos humanos, né? Então, essa presença ali me deu algumas inserções em várias iniciativas da época, inclusive a construção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. Também pela posição que eu ocupava, acabei integrando a comissão dos SINAES, né? E era também um esforço de inserir a dimensão dos direitos humanos no processo geral de avaliação da educação superior, a partir do projeto que o MEC conduzia, né, em interlocução com as demais unidades ministeriais, naquela época, numa governança que as integrava num plano comum, que era o plano de construir uma sociedade democrática, de reconhecimento da autonomia e da soberania popular, né,
para se constituir como o protagonista do projeto de sociedade que a gente acabou compreendendo, esteve, vamos dizer, traduzido na promulgação da Constituição de 88, né, de 1988, que é a carta de princípios, né, de todas essas iniciativas, sobretudo as que estão presentes na construção dos planos, que é o de uma democracia participativa. E sabemos que essa foi uma metodologia utilizada ao tempo da elaboração da dezenas de planos que foram construídos no Brasil e da quase centena de conferências que se realizaram o país afora, em todas as áreas deduzidas da Constituição, né, para afeiçoar o desenho de sociedade que a Constituição brasileira encarnou. Entre esses desenhos, o SUS, né, que hoje nos salva, né, com a concepção de universalidade, equidade, né, integralidade, num sistema de deliberação e controle participativo social, né? Tempos que, todavia, embora atualmente nos cause, como a professora Celeste dizia, né, o mal-estar, né, de nos defrontarmos com um obscurantismo que recua e é hostil a todos esses processos, né, que gargalha diante do drama da existência, como ontem vimos, né, horrorizados, né, em aspas, que um jornal tomou de mim, eu não pude deixar de fazer um pronunciamento em que minhas 3 primeiras palavras e as 3 últimas foram horror, horror, horror. Quer dizer, esse gargalhar, né, que acaba nos dizendo, assim, em metáfora, que, enfim, aprendemos que a hiena não é o único animal que ri, não é isso? Bom, com todo respeito à hiena. Então, eu queria dizer assim, não obstante isso, eu não estou credenciado como o Dornelles, mas está para traduzir, vamos dizer assim, numa live de encerramento, a discussão que me caberia fazer sobre a perspectiva de intrinsecalidade ao próprio plano, né? Isso não quer dizer que eu me sinta desqualificado para discutir o tema. Significa que eu vou caminhar para trabalhar pela externalidade, né, desse tema, né? E quando eu digo que confio, né, no pilar que o Dornelles representa aqui pelo percurso dele, no sentido de que essa área hoje, né, depois que eu acabei de citar Paulo Freire, né, não é uma área que represente apenas uma formulação, vamos dizer assim, de natureza política, no sentido de organizar ações, né, de mobilização e de salvaguarda de direitos de cidadania e de direitos humanos, né, preparando para essa condição, né, de sua realização enquanto tarefa da política, né, que se faz pelos seus agentes, mas com o modelo da Constituição se faz também pelo protagonismo dos sujeitos que são destinatários dessas políticas e que tanto mais qualificadas serão quando os sujeitos destinatários sejam também os sujeitos formuladores, não é isso? Eu quero dizer que, sendo um campo também de conhecimento, ele acumulou densidade epistemológica, né? E, por conseguinte, não é algo que se resolva na discursividade, que caminhe um pouco para uma semantização, uma retórica das abordagens, né?
porque é um tema de muito simbolismo, né? Então, facilmente o conteúdo pode derivar para uma retórica que, quanto mais universalizante for, quanto mais a histórica for, quanto mais desespacializada for, mais vazia de sentido, né? Por isso que aí no Rio de Janeiro, à luz assim de seus estudos no ISER, o sociólogo Yves Le Beaupin escreveu um livro, As Classes Populares e os Direitos Humanos, para nos lembrar nesse livro, né, que os direitos humanos não são a história dos direitos humanos, se a história for a história dos monumentos, das declarações ou até das ideias, né? Os direitos humanos são os processos concretos de lutas sociais por reconhecimento, algo que Dornelles conhece bem, porque, por exemplo, Herrera Flores assimilou essa tese, né, para pensar os direitos humanos no sentido de dimensão material da dignidade, inscrita nas reivindicações que as lutas sociais concretas dos sujeitos concretos, encarnados, no contexto tenso das historicidades que eles têm que vivenciar, por exemplo, que retire o que às vezes se torna uma retórica do geracional, né? Direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração, não tanto em Marshall, um pouco em Bobbio, né? Por causa também da leitura muito jurídica e normativista de Bobbio sobre o tema, ainda que ele quisesse politizar a discussão, né? Mas que passe ao largo, por exemplo, de realidades como as realidades de inserção subordinada dos sujeitos no processo de produção, por exemplo, pelo colonialismo, né? A inserção no capitalismo dos que foram trazidos para serem fatores de produção e que, para cumprir o objetivo funcional, né, da engrenagem do modo de produção, acabaram sendo alienados do humano, e por isso que a dimensão colonial, por exemplo, retira da condição ontológica do humano que tem seus direitos salvaguardados em qualquer das gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quantas venham, né, nessa historicidade idealizada, né, porque eles têm que lutar para se humanizarem, né, contra o racismo, contra o patriarcalismo, contra a exclusão de classe, que é o que demarca, por exemplo, as lutas decoloniais e as lutas por libertação, que, no caso, por exemplo, dos países periféricos inseridos na estrutura do modo de produção, né, foram tão alienados, né, desse processo, como a gente conhece à luz da sociologia crítica, né, e também de uma história que seja uma história a contrapelo, uma história que não seja apenas a crônica de um chamado abstrato processo civilizatório, não é isso? Então, eu queria dizer assim que recuperar o conteúdo, né, do que por trás dessa retórica existe, né, e que faz com que, por exemplo, entre nós aqui a gente tenha que lutar pelos direitos individuais, pelos direitos sociais, pelos direitos políticos, pelos direitos ecológicos, pelos direitos cosmológicos, pelos os direitos das humanidades, né? Simultaneamente, né? Porque a gente tem que ainda disputar em caminhão de lixo comida, né? A gente tem que lutar contra negacionismos, né, que continuam moendo gente, como dizia Darcy Ribeiro, né? Sobretudo se essa gente for mulher, for LGBTQI+, né? Se for negra, se for gente trabalhadora, né? Ainda bem que ontem o Supremo aboliu a tentativa de cobrar custas
trabalhadores que pedem acesso à justiça como despossuídos e ainda tem que estar com a manutenção de um sistema de justiça que a gente sabe, o Banco Mundial protege para garantir negócios, não para garantir direitos, né? Está na base, a nossa colega Thalita Rampin estudou todos os acordos do Banco Mundial para financiar reformas da justiça na América, e sobretudo na América Latina, e o fundamento é explícito, não é implícito, é de que a justiça precisa garantir estabilidade suficiente para a regular realização dos negócios, né? Da economia, vamos dizer assim, né? Que a gente também está vendo com o neoliberalismo, no caso do Brasil, né? A CPI mostra, e por isso propõe indiciamento por crime contra a humanidade, né? Que o que vale é a economia e não a vida, né? E em nome da economia, do ganho, da ganância, né, você até faz experiências com a vida, né? Como todo regime. E aí vem as pessoas e não entendem porque que o galo queima a estátua do Borba Gato, não é isso? Porque na prática da luta por emancipação, ele descobre que é estátua de escravista, né? Estátua de predador, né? E por isso que Ivo Le Beaupin lembra, né, que a história dos direitos humanos não é a história das declarações, não é a história dos monumentos, não é a história das ideias, né? Porque as ideias são acessíveis às ideologias, né? E as ideologias falam de um homem branco, falam de um homem rico, né? Fala de um homem heterossexual, quer dizer, fala de algo que não representa a pedagogia da emancipação, da autonomia, né? Então, eu queria dizer assim que há muito conceito em tudo isso, e a própria professora Naí, a que me referi, por exemplo, num livro que o João Batista Moreira Pinto organizou, Direitos Humanos como Projeto de Sociedade, Caracterização e Desafios, ela, há páginas tantas do livro, trabalhando o tema da educação em direitos humanos a partir de levantamentos de estudos e pesquisas nas universidades brasileiras, né? Sobretudo na área de extensão universitária. Ela vai falar de que há uma categoria de educação em direitos humanos que combina as diferentes contribuições de autores latino-americanos, brasileiros, no nosso caso, que estão unidos nos seus fundamentos principais e que isso leva à formação de sujeitos de direitos individuais e coletivos imbuídos de valores democráticos e práticas críticas e participativas que exercitam no respeito aos princípios de igualdade e de reconhecimento das diferenças e no compromisso com a memória histórica. Por isso que a memória, como vocês colocam como eixo da live, é mais instigante do que a história, porque a história é muito crônica, é muito versão, mas a memória é resgate de protagonismo, é aquilo que Benjamin lembra, né? Faz que relampeje o perigo, o risco que a gente corre, e por isso que nas agendas de justiça de transição, né, as marcas de memória são o eixo a partir do qual o nunca mais se instala, e é por isso que a justiça de transição se consuma como uma educação para os direitos humanos e para a cidadania, né? E termina a professora Anaí, né? No respeito aos princípios de igualdade e de reconhecimento das diferenças e no compromisso com a memória histórica de resgate da verdade e da justiça. Da verdade e da justiça, né? Então, eu quero dizer assim, depois a professora Anaí trouxe para um livro Educação para os Direitos Humanos, que foi produzido aqui pelo nosso programa de educação para os direitos humanos, em que ela colaciona, né, todas as
contribuições, todas as autorias, num ensaio marcante para mim, que é o que ela chamou de perspectiva histórica e concepções de educação em e para os direitos humanos. Estou dizendo tudo isso, Lívia e Dornelles, porque como eu vou me atrever a falar do conteúdo quando eu tenho essas referências densas, inclusive aqui em casa, eu nem me atrevo, né? E, portanto, eu queria colocar uma dimensão mais de generalidade, para tentar, sem nenhuma heresia contra esses conteúdos, essas dimensões muito consistentes, por exemplo, que foram levadas, a gente sabe, pelo pessoal que formou o Comitê de Educação para os Direitos Humanos no período democrático popular, né? Para as diretrizes curriculares que o Conselho Nacional de Educação formou, e que são leais àqueles fundamentos que, na produção do PNDH, inscreveu a educação em direitos humanos como um espaço de busca de construção de uma escola livre de violência, de discriminações, do abuso sexual, da intimidação ou punição corporal, capaz de criar mecanismos para a resolução de conflitos e modos de identificar, denunciar e abolir a violência, as perseguições e intimidações. Uma escola que se torne, portanto, local onde todos os atores sociais que dela participem e todas as práticas nelas desenvolvidas conduzam à formação de uma nova sociedade. As diretrizes que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, elas trazem esse âmbito, né? Trazem essa lealdade. Só que o histórico, e por isso a memória, né, é interpelante, e os surtos de descontinuidade se colocam, embora eu pense que, por exemplo, nós temos o grande acervo daquilo que uma colega minha chama, professora Bistra Apostolova, que trabalhou com a Lívia na formação do programa de capacitação de mulheres em gênero e direitos humanos, o programa de formação de promotoras legais populares, né? Que nós temos o que ela chama de reservas utópicas, que são aqueles horizontes de possibilidades que, mesmo quando a penumbra, quando o escurecimento do tempo, que Hannah Arendt vai dizer, fica sombrio, né? Não nos derrota, porque a gente tem capacidade de percepção, né? De horizonte de futuro animado por essas energias utópicas. E vontade política para não nos deixarmos derrotar, né? E aí por isso que o Frei Beto tem dito que, no momento, o que importa é essa vontade política. O pessimismo vamos deixar para tempos melhores, ele diz, né? Vamos deixar... Ele inverte um pouquinho a formulação de Gramsci, né? Que é também uma referência muito importante para esse tema, né? Porque ele construiu uma modelagem do intelectual orgânico que pode ser o pedagogo desse sistema, embora o grande mentor da educação popular é a comunidade organizada, sabemos disso, né? Mas, então, eu queria colocar 2 pontos para encerrar a minha fala, né? O primeiro é que, não obstante esse rigor conceitual, essa historicidade que faz com que nós não possamos ou não devamos, né, provocar devaneios, né, falar tudo sobre tudo, o que significa não dizer coisa nenhuma, né, mas também levar em conta que os conceitos não devem enrijecer dimensões, vamos dizer assim, que interpelam os próprios conceitos e a construção simbólica desse campo. Hoje mesmo eu assistia numa live da Universidade Federal de Goiás, do Programa de Direitos Humanos,
que criou uma playlist para as dissertações, e, neste caso, trazia a 100ª dissertação do programa. Eu até fui da banca, defendida pela Elzamara Carvalho, que é uma militante, né, dessas de campo, formada no MST, formada na Pastoral da Terra, formada no Movimento Nacional de Direitos Humanos, formada atualmente, ela se engaja na Via Campesina, né? E a tese da Elzamara, que estuda políticas de educação para o campo, né? Ela, inclusive, é egressa de turma especial de assentados da reforma agrária que o Pronera desenvolveu, né? A tese da Elzamara é da educação em direitos humanos para enfrentamento à criminalização dos movimentos sociais do campo. Então, ela estuda os cursos de formação que a Via Campesina, com as universidades, organizaram para qualificar, né, os atores de realização de direitos humanos, advogados ou não, né? E que, com isso, ela diz, né, ainda que sejam cursos formais do ponto de vista da capacitação jurídica para uma operação que resguarde, né, a promessa do direito inscrita na regulação, ela definiu a dissertação dela, que foi aprovada com louvor, como uma educação que cabe no campo da educação em direitos humanos. Hoje mesmo eu trouxe para o canal YouTube do Direito Achado na Rua a live, assim como já tinha trazido a própria defesa dela, porque faz parte também da nossa agenda de educação para os direitos humanos. Ora, será, né, lícito que a Elzamara, discutindo o tema de formação jurídica de operadores de direito, ainda que não necessariamente letrados, possa enquadrar o seu estudo, e lá na Universidade de Goiás, a linha de pesquisa que acolheu o estudo dela e homologou é a linha de pesquisa de educação em direitos humanos, que os programas novos interdisciplinares todos têm. Nós aqui na UNB também temos. Lívia, inclusive, foi estagiária pós-doutora no programa, né? A gente tem essa linha no nosso programa, né? Poderá a dissertação da Elzamara, não pelo título, mas pelo que ela formula de concepção, se inscrever numa dedução daquilo que é o programa de direitos humanos? Eu respondo que sim, respondi na dissertação, mas o faço com cautela, porque, afinal de contas, eu, vamos dizer assim, só entro nessa casa pedindo licença, né? O segundo ponto, não vou poder trabalhar, Lívia já me assinalou que eu tenho 3 minutos, é o tema do que o nosso antigo professor, Roberto Lira Filho, a partir do direito, ele que foi o formulador dos enunciados a partir dos quais nós construímos o projeto Direito Achado na Rua, a expressão é dele, inclusive. Infelizmente, a morte tornou impossível ele concretizar o projeto. Ele ficou naquela etapa preparatória do Direito e Avesso, que foi o coletivo que ele montou com a revista Direito e Avesso, né? Mas ele escreveu um ensaio precioso que se chama O Direito que se Ensina Errado, né? E ele estava ali debatendo com os juristas a formação em direito, né? Mas o que ele diz lá se aplica ao que nós estamos discutindo aqui em pelo menos 2 pontos. O primeiro ponto, no qual ele tributa o erro do ensino do direito, a inadequada apreensão do objeto de conhecimento. Ele
só quem vê direito na lei não vai vê-lo nas manifestações do social, nas institucionalidades que se inscrevem nas práticas sociais, né? Não vai vê-lo, por exemplo, na mobilização dos indígenas no 7 de setembro, resgatando a praça do fascismo que a sequestrou, a esplanada, né? Para pedir o fechamento do Supremo, para pedir a intervenção militar, e sem precisar de tanque fumacento, de tropa de choque, de gás de pimenta, protegeram o tribunal e descolonizaram o direito com um outro direito, que não é o direito que sustenta a tese absurda de um marco regulatório. É o direito que eles disseram, né? É direito que vem instituído pelos nossos usos e tradições, a nossa cultura, as nossas formas de existir, direito originário, que é pré-existente ao Estado e ao direito positivo legal. E o relator, o ministro Fachin, reconheceu duplamente ao afastar a tese absurda do marco temporal e ao dizer que quando o Estado demarca, ele não cria direito, ele ativa procedimentos administrativos para assegurar um direito pré-existente. Quer dizer, o legalista não vê esse direito, assim como não vê direitos humanos nas demandas que estão inscritas na perspectiva mobilizada da emancipação do social, da emancipação humana, né, do tornar-se humano, né? Então, o Lira dizia, daí, o segundo problema, deriva o defeito da pedagogia. Não se ensina bem o que se apreende mal, não é isso? Então, vai ficar igual o Mulamo Jardim, que procura as coisas debaixo do poste, não porque perdeu ali, mas porque ali tem luz, não é isso? Então, eu diria assim, tomando essa referência, quando eu olho o programa e os eixos do Plano Nacional de Direitos Humanos, né, aqueles eixos que referem à educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, educação em mídia, eu me pergunto como uma condição exigente de uma boa educação em direitos humanos, pensando em Paulo Freire, né? Do que falamos quando falamos dessas coisas? Do que chamamos de direitos humanos quando estamos chamando essas coisas de direitos humanos? Ou, considerando que sejam, mergulhando nelas, né? Como uma manchete que eu vi hoje, que é o editorial do jornal O Globo, né? Para fechar só com o de mídia, né? Sobre a crítica da banalização do conceito de genocídio, né? O autor da matéria dizia o mesmo que invertendo dizer a banalização do conceito de mídia democrática, não é isso? Quer dizer, do que nós estamos falando, né? Para que, por exemplo, mídia que viu impeachment porque era legal, né? Não viu porque era um golpe de Estado, né? Mídia que não vê genocídio quando o mundo todo se prepara para julgar um genocida, né? Do que estamos falando quando a gente fala de mídia? Estamos discutindo democracia, estamos discutindo participação, estamos discutindo direitos humanos? O que falamos quando falamos em justiça? Estamos falando em funcionalização, departamentalização, modernização, aparelhamento, olerites de R$70 mil para um desembargador condenar uma mulher que furtou miojo? O bem nutrido, que não tem o sentimento, dirá Susan Sontag, da dor do outro? Né? Do que estamos falando. Então, um pouco eu penso, né, que a professora aí, no texto dela, remete à necessidade
E ela disse muito claramente, né? Não só de não perder o horizonte histórico, mas não descuidar de que as práticas pedagógicas em educação para os direitos humanos sejam um instrumento emancipador. É o subtítulo de um dos eixos do artigo dela. Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E me desculpe que eu fique ao redor, né, do nosso tema. Né? Imagina, professor, foi ótimo. O senhor encerrou, desculpa. Sim, encerrei. Passei 1 minuto dos 3 minutos que você me deu, tá certo? Ok. Muito obrigada, professor, pela fala maravilhosa, como sempre, assim, trazendo, né, os direitos humanos muito para além de uma mera formalidade, mas algo que se realiza na prática, na história e na vida vivida, né? E, com enormes promunizações para a gente refletir aqui. Então, passo desde já, então, a palavra para o professor João Ricardo Dornelles, agradecendo imensamente também a presença do professor aqui conosco. Boa noite a todas e a todos que estão assistindo, né? Boa noite a Lívia, boa noite ao professor Zé Geraldo, professora Lívia também, né? Boa noite a Celeste, Maria Celeste, querida, enfim, quem está na retaguarda, né? Enfim, quer dizer, isso só posso achar, quer dizer, um momento importante, não é só pelo final deste ciclo, né? Mas todo o ciclo, quer dizer, o significado, né, da UFRJ, né, do NEP, DH da UFRJ, enfim, uma série de professores, grandes amigos e grandes companheiros, né, à frente de uma série de projetos, e um desses projetos é exatamente esse, né, que nós estamos terminando esse ciclo no dia de hoje. Falar de Plano Nacional de Direitos Humanos, de Educação de Direitos Humanos, em qualquer sociedade, né, exige falar de democracia. E eu começo, né, discordando do Zé Geraldo, no sentido de que ele iria falar generalidades, enfim, ao contrário. Né? Quer dizer, não é possível falar de lei, seja qualquer lei, né, que seja relacionado com direitos humanos, né, ou um plano, ou um programa nacional, uma política pública, sem esse conteúdo, né? Quer dizer, sem essa essência que o Zé Geraldo traz para a gente. Né? Quer dizer, exatamente, é mais ou menos a pergunta de onde nós viemos, né? Como é que surgiu, né? O que dá substância a isso daí? Nós temos um governo no Brasil, um desgoverno no Brasil desde 2019, né, as eleições foram em 2018, que mantém um Ministério, né, de Direitos Humanos, da Mulher, não sei o quê, Direitos Humanos. Né? Talvez alguns outros governos de corte fascista do passado tivessem abolido. Você vê como é que a sofisticação, né, quer dizer, do momento contemporâneo em relação à própria ideia. Quer dizer, mas o que é direitos humanos para essa gente aí? A gente não está nem falando em disputas que existem no campo dos direitos humanos entre segmentos, por exemplo, que têm um pensamento socialista, ou segmentos que têm um pensamento liberal, mais democrático. Né? Existem disputas, existem, enfim, posicionamentos diferentes, né, do significado, né, do conceito sobre direitos humanos. Com essa gente, quer dizer, não é nem isso, não se trata em relação. É gente que anuncia, antes mesmo de chegar ao poder, que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos é coisa de vagabundo. Né? Enfim, então, quer dizer, mas ao mesmo tempo mantém, né? Mantém um ministério com este nome. Né? Uma casca, na verdade, é uma casca, né, em que perdeu a essência completamente. Até porque esse ministério, com este nome, ele passou a exatamente desconstruir, né? Não desconstruir no sentido, né, da construção emancipatória, que nós poderíamos falar, mas do desmonte, da destruição de todos os projetos, né, dos planos, dos projetos que foram durante muitos anos, não somente nos governos democráticos populares, mas antes mesmo, que foram longamente construídos,
em diversas áreas, e nesse campo dos direitos humanos especificamente, principalmente a partir da Constituição de 1988. Então, quer dizer, nesse aspecto, eu acho que o Zé Geraldo ele dá essa substância, ele está falando do plano, né? Ele está falando do plano por dentro, exatamente, né? O que dá a sua essência, o seu vigor, né? Então, quer dizer, e ao mesmo tempo falar do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, no caso brasileiro, tem um histórico, né? Um histórico longo e uma pré-história, podemos brincar assim. E quando eu falo pré-história, eu lembro, inclusive, de um querido professor da Universidade Federal da Paraíba, o italiano, né? Que o Zé Geraldo conhece, que é o Tosi, né? Giuseppe Tosi, né? Ele falando, nós somos enfim, os pré-históricos dessa confusão aí de educação e direitos humanos, exatamente porque foi lá naqueles anos 80, né, que no Brasil, num contexto de democratização, né, na construção, né, de uma democracia inconclusa, de uma democracia com muitos defeitos, como disse até o Safatli e o Edson, lembrei aqui o nome dele agora, quer dizer, que escreveram um livro há muitos anos atrás, O que Resta da Ditadura, né? Quer dizer, mas uma democracia que, com todos os seus defeitos, possibilitou a Constituição de 88, possibilitou uma série de programas, possibilitou, né, se colocar no papel, né, a partir de iniciativas da sociedade civil, né, enfim, projetos como, né, um Programa Nacional de Direitos Humanos, no plano mais dos direitos humanos como um todo, e projetos, né, de educação em direitos humanos. Inicialmente, ainda nos anos 80, em governos estaduais, em prefeituras, não ainda naqueles anos 80 e comecinho dos anos 90, num cenário nacional, a partir do governo federal, né? Mas a partir de iniciativas locais, seja o governo do estado de Pernambuco, seja o governo, né, enfim, do estado do Paraná, seja uma universidade, né, como a UNB, sob a gestão do Zé Geraldo, né, quer dizer, implementando essas políticas daí, né, por parte de instituições públicas, no caso da UNB, algumas instituições privadas. Eu venho de uma instituição privada que, na verdade, é privada no sentido de confessional, né, porque ela é uma universidade católica, ela tem um sentido um pouco diferente, né, do que as privadas corporações. Mas, quer dizer, era um momento inicial desse processo, né? E aí também não dá para não lembrar, né, para esquecer ou deixar de falar em alguns nomes, que talvez eu esqueça alguns, né? Eu tentei quebrar a cabeça aqui, lembrando, né, de alguns nomes que são fundamentais nessa trajetória, né? A professora Maria Vitória Benevides, a querida Margarida Genevois, lá de São Paulo, né? Aida Maria Monteiro, bom, a Nair Bicalho, enfim, que o próprio Zé Geraldo, né, quer dizer, como ele disse, né, quer dizer, é nutrido, né, pela sabedoria e pelo conhecimento e pela prática, pela experiência, né, da própria Nair nesse campo de luta, né, da educação e direitos humanos. A Maria Nazaré Zenaide, da Universidade Federal da Paraíba, Paulo Carbonari, né, do Rio Grande do Sul, o próprio José Tosi, que eu falei aqui, né, quer dizer, que está na Paraíba, Solon Viola, né, do Rio Grande do Sul, a Vera Candor, que é da PUC do Rio de Janeiro, Suzana Scavino, também da PUC do Rio de Janeiro, né? Bom, Zé Geraldo, não se pode deixar de falar do papel do Zé Geraldo, não só como reitor da universidade, mas no papel fundamental em relação a uma série de projetos, né, que se condensam exatamente na experiência rica, presente hoje, a Lívia, inclusive, fazendo parte desse processo, né, quer dizer, que é histórico, né, que é do direito achado na rua. Ou seja, que é um processo, que é uma expressão revolucionária de quê? Né, de educação em direitos humanos, né? No plano
no plano não da educação formal, mas também tendo relação com a educação formal. E é isso que nós aprendemos, não só nessa prática da pré-história do processo de educação de direitos humanos, mas que foi trazido e levado para dentro dos planos nacionais de direitos humanos, né? No sentido exatamente da percepção que o processo educacional, né, ele não, quer dizer, não é educação do ponto de vista positivista, né, estanque, com áreas, quer dizer, ele se interrelaciona, né? A gente fala em interdisciplinariedade, né? Multidisciplinariedade, enfim, mas é uma interrelação em todo esse processo daí. E não só no plano formal, da escola primária, da escola secundária, da universidade, né? Mas também nos espaços que a sociedade tem. A sociedade é um ente, né, de educação. Quer dizer, ele é um ente exatamente nesse processo. E esse ente ele é perpassado por questões políticas, né? É perpassado por disputas, é perpassado por concepções diferentes de existência, de mundo, de natureza, né? da própria humanidade. Né? E exatamente esse processo daí é que leva à construção, né, de experiências, e quanto mais democrática for essa experiência, mais ela vai representar, né, o conjunto dos seres que vivem nessa sociedade, dos seres humanos. Né? Então, o processo de educação de direitos humanos, né, e os planos, eles refletem no campo formal, mas não só no campo formal, da formalidade, como disse lá o Zé Geraldo, lembrando o Ivo Levalpan, né, dizendo que, quer dizer, não basta a formalidade, não basta, né, estar no papel, mas como se traduz, né, em políticas reais, em práticas reais. Né? Então, eu acho que tem essa dimensão fundamental. E essa dimensão fundamental, que tem um pontapé inicial exatamente nessa saída da ditadura civil-militar no Brasil, nos anos 80, antes mesmo, alguns anos antes da própria Constituição de 88, né, e que foi discutido na Constituição de 88, esses processos daí, né, no processo constituinte, tem um momento também, né, que está ocorrendo de discussão em relação ao quê? Em relação à América Latina, porque a América Latina, e principalmente não só a América do Sul, né, estava vivendo esses processos de democratização em ritmos variados. Né? A Argentina tem a Guerra das Malvinas, começa a sair, né, de um contexto de ditadura, começa a entrar em democracia. O Uruguai também, de uma forma mais conturbada, né, um pouco mais demorada. O Chile, na América Central, a gente vê, quer dizer, depois de guerras civis terríveis ocorrendo em El Salvador, na Guatemala, Honduras, e na Nicarágua, a Nicarágua revolucionária, da Revolução Sandinista, né, também essa discussão. Né? E a gente vê, e eu estava presente nesse momento, ainda nos anos 80, né, em 1985, agora 86, a gente está ficando mais velho, vai esquecer, não sei se foi 85, 86, né, exatamente no Instituto Interamericano de Direitos Humanos, São José da Costa Rica, né, com a presença de um monte de gente lá da América Latina toda, destas discussões surgiu, né, na época o chamado Projeto Educação e Direitos Humanos, né, que articulava gente do Brasil, né, eu era do Brasil que estava lá, estava o Belisário, né, Santos Júnior, né, estava nesse mesmo encontro, né, tinha companheiros de Pernambuco, de outras partes do Brasil, e tinha companheiros da Argentina, do Chile, do Uruguai, da América Central. E acabou que, naquele momento, nós começamos um projeto. Esse projeto, né, sob os auspícios da Letícia Holguin, professora Letícia Holguin, uma argentina que foi presa política e depois foi exilada e foi morar, se radicou na Costa Rica, e era professora na Universidade, se não me engano, na Universidade Nacional da Costa Rica, em São José, né? E ela deu esse pontapé inicial desse projeto Educação e Direitos Humanos. E esse pontapé inicial articulou, né,
a construção do projeto de educação de direitos humanos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, se tentou no Chile, mas foi mais complicado, não avançou, né? Na Costa Rica e no Panamá, num primeiro momento. Depois se expandiu para outros locais, Colômbia, enfim, mas num primeiro momento centrado nesses locais. E no Brasil, nós tínhamos uma tarefa, né, nesse país continental que nós vivemos. Como é que a gente implementa esse negócio aqui no Brasil em articulação internacional com outras experiências da América Latina, né? Então, nós começamos a fazer reuniões, né, ainda era a pré-história, com alguns companheiros e companheiras, né, de São Paulo, através da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e aí o papel do Belisário foi importante, que abriu espaço para todos nós, e também começamos a conhecer, né, toda essa turma que eu citei aqui, né? Enfim, parte dessa turma. Pernambuco, com a Ida Maria, né? No Rio Grande do Sul, né? Num primeiro momento, antes de conhecer o Paulo Carbonari, que era mais novo, né? Nós conhecemos o Solon Viola, o Jair Krisk, que, embora não seja educador, não é da área da educação, mas é um grande militante de direitos humanos, papel histórico fundamental, né, na história da luta, no passado e no presente, né, de direitos humanos, e começamos, né, a implementar o projeto Brasil Afora, né, através de seminários, de debates, né, em todas as partes do Brasil, né. Eu me lembro um seminário nos anos de 1987, 88, em Porto Alegre, que tinha uma multidão, né, e esse fez uma série de comissões e era discutir as professoras, né, do primeiro grau como implementar, né, linhas de direitos humanos nas aulas de matemática. Naquele momento, achava que era uma maluquice. Como é que faz isso daí? Né? A gente estava aprendendo, a gente estava percebendo, né, que discutir direitos humanos e educação de direitos humanos perpassa todos esses processos daí. Então, um pouco dessa memória histórica de como isso foi surgindo, como foi se desenvolvendo e foi se ampliando pelo Brasil afora, né? E isso que é importante, se ampliando, né, a partir de baixo, da base, né, da base social, articulando com o sindicato, com uma série de coisas, começando a dar cursos, talvez num primeiro momento de uma forma até um pouco, né, desorganizada, embora tivesse pessoas altamente qualificadas do ponto de vista das diferentes áreas das ciências sociais e humanas e da área específica, né, da educação, mas a gente estava meio num processo de ver outras experiências pelo mundo afora, trocar experiências com os argentinos, com os uruguaios, né, com o pessoal da América Central, e, ao mesmo tempo, ir aprendendo como é que se faz a roda, né? Quer dizer, teve muita discussão se deve ter uma disciplina de direitos humanos ou não, né? Isso se concluiu depois de muita discussão e experimentos que, olha, depende. O ideal é que todas as disciplinas perpassem essas dimensões, seja no primeiro grau, nas criancinhas, seja no segundo grau, seja na universidade, né? E na própria educação formal, que não exista, né, um guetinho dos direitos humanos. Não vai depender. Em alguns locais, se percebeu que era melhor garantir uma disciplina específica de direitos humanos, com todos os riscos que isso aí poderia criar do ponto de vista de, olha, essas questões, esses temas a gente discute lá com aquele professor que dá aula de direitos humanos, né? E aqui vão falar das coisas sérias, no campo do direito. O que é coisa séria? Falar de contratos. Mas contratos têm direitos humanos, né? E nós aprendemos muito naquela época que não é possível falar de humanidade, de vida, né, de sociedade, sem falar de direitos humanos. Direitos humanos está em tudo. Direitos humanos está no jogo de futebol que teve ontem. Onde? A gente vai ver, né? Nas relações, porque os direitos humanos estão nas relações sociais, que são relações políticas, econômicas, culturais, né? Então, isso está presente em todas as relações humanas. Essa dimensão, né, que é uma dimensão política dos direitos humanos, sociopolítica dos direitos humanos, né? Não é só das relações de poder, tem dimensões sociais, né, que têm aspectos de valores, de cultura, de como se olha o mundo, né? Como se entende a humanidade, como se entende a vida de cada um de nós. Então, é fundamental a gente se dar conta desse começo, né, que teve uma importância grande, porque esse começo daí possibilitou mais adiante exatamente o quê? O surgimento, né, da rede brasileira de educação e direitos humanos,
com essa turma toda e outras pessoas que eu não estou aqui, alguns eu estou lembrando, tem pessoas que eu lembro aqui, eu vejo o rosto, mas não estou lembrando o nome. Né? Enfim, e não é por nenhum tipo de desleixo, né? Quer dizer, porque eu não vejo há muito tempo, né? Enfim, a gente vai se envolvendo em outras coisas, mas, de qualquer maneira, foi ampliando, né, a partir desse processo daqui, que entra nos anos 90. Né? Quer dizer, e vai surgindo a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, né? Vai surgindo, vai se aprofundando, né? Vai se aprofundando, inclusive, como eu falei agora há pouco, né? Com o surgimento de governos mais democráticos progressistas, né? Dos diversos partidos, às vezes era do PDT, às vezes era do PT, às vezes era a coligação que pegava o antigo PMDB, né? Mais democrático, ou alguma coisa assim. Quer dizer, então, experiências que ia se trocando e se entendendo, né? Em relação à questão da educação né, como um todo, e dentro dessa discussão, a educação em direitos humanos. Né? Como é que isso aí se apresenta, né? E como é que vai se desenvolver. E nós vamos viver isso daí, né? Nos anos 90, em 2002, né? Ano das eleições que levaram o Lula ao governo, em 2003, a partir de 1º de janeiro de 2003, nós tivemos, né, uma reunião, entra no campo da educação universitária, né, e da pesquisa acadêmica. Nós tivemos uma reunião, eu estive presente nessa reunião. A primeira reunião foi em Brasília, né, ainda era o finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que fundou a ANDEP, Associação Nacional, né, de Educação e Direitos Humanos. Né? Pesquisa e... Eu esqueci, tem um sobrenome ali, né? Educação, Direitos Humanos, pesquisa e outra coisa qualquer que eu não estou lembrando aqui. Né? É só pegar lá, depois eu olho. Enfim, foi fundado não, ali teve a grande discussão, e no ano seguinte, em 2003, foi fundada, né? Foi formalizado a ANDEP. Né? Eu fui durante muito tempo, participei muito ativamente da ANDEP, a Nair participou, né? Eu lembro muitas vezes o Zé Geraldo sendo chamado lá para dar palestra, dar debate, participar de um monte de coisa pelo Brasil afora, na Paraíba, não sei aonde, tudo quanto é canto, né? Enfim, pelo Brasil afora. Né? Quer dizer, e que foi implementando, né, no plano da pesquisa, né, universitária, no campo do ensino, né, no campo da chamada escola superior, né, as pautas relacionadas com isso daí. E, paralelamente, né, também no campo da educação pública de 1º, 2º grau, e, ao mesmo tempo, a partir das experiências, seja de políticas públicas, né, prefeituras, governos, como eu comentei aqui, seja a articulação disso com organizações não governamentais, movimentos de direitos humanos, né, movimentos de professores, começando, né, uma série de cursos e formação em direitos humanos, não somente para professores, mas para pessoal da área da comunicação. Né? Eu até brinco muito, quer dizer, eu cansei dos anos 80 e anos 90 de dar aulas, ministrar cursos pelo Brasil afora, eu e outras pessoas, para a Polícia Militar, Polícia Federal, né, Polícia Civil do Pará, Polícia, né, Paraíba, tinha muita coisa lá, né, sobre direitos humanos. Hoje eu fico pensando, pelo jeito, não dá nada certo, erramos muito, né, quando a gente olha o quadro atual. Mas é óbvio que alguma semente ficou. Né? E é óbvio que algum experimento ficou, porque a questão ela articula, né, com as outras dimensões da política. Né? Direitos humanos está em tudo, mas, ao mesmo tempo, né, outras dimensões da realidade humana, realidade social, elas interferem nesse processo daí também. Né? E aí, né, falando nisso tudo, né, eu falei de um monte de gente aqui, fundamental, importante, né, e não é possível não render a homenagem aos 100 anos, né, do Paulo Freire, há poucos dias atrás. Né? Então, 100 anos do Paulo Freire, há poucas semanas atrás, enfim, e, quer dizer, todo o aporte que o Paulo Freire traz, né, na sua pedagogia do oprimido, pedagogia da emancipação, pedagogia da autonomia, quer dizer, todo esse processo emancipatório, né, de emancipação humana, né,
reconhecimento internacional, não é reconhecimento internacional do nosso pessoal, não, do mundo, dos grandes, né, pensadores do mundo, das grandes, né, universidades do mundo. O pessoal até brinca, né, nos memes, né? Quer dizer, o Paulo Freire, ele não estudou ou não deu aula, ele é estudado, né, em Harvard ou nas grandes universidades do mundo, ele é objeto de estudo, né? Quer dizer, objeto de estudo toda a sua reflexão. E por que eu estou colocando isso? Porque é exatamente a partir né, de uma experiência anterior, antes mesmo de falar em educação e direitos humanos, antes de tudo isso, que vai dar sustentação, né, para esses projetos. Por quê? Porque se, né, ainda no plano, não da educação em direitos humanos, mas no plano dos direitos humanos como um todo, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, aparece, né, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, não é em educação e direitos humanos, mas de direitos humanos, né, ainda ali, se não me engano, foi no segundo governo dele, né? Foi o primeiro programa de direitos humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos. Nós vamos ver que existe um impulso, não só da sociedade civil, mas um impulso muito forte a partir, né, de 2003. Né? Quer dizer, não, já vinha isso acumulando essas experiências, existia um acúmulo de força, né, que vinha dos anos anteriores, e começou lá nos anos 80. E que, a partir de 2003, existe talvez um cenário, né, a minha avaliação, um momento, um ambiente mais propício para se implementar esses projetos, né, a nível nacional, a partir, né, de um projeto nacional, não um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, que era do PT, ou da governo não sei de onde, que era do Brizola, né, mas, quer dizer, no plano nacional, né? E isso daí foi fundamental, que possibilitou exatamente o surgimento das discussões sobre o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Né? E esse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, quer dizer, exatamente começando a ter uma discussão mais intensa, né, a partir de 2003. Quer dizer, em 2003 a gente vê, né, as primeiras reuniões começaram ainda em 2002, né, em relação a esse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, o PNDH, e em 2003, quer dizer, ele avança, né, quer dizer, é formado, o Zé Geraldo, inclusive, enfim, falou disso aí agora, né? Então ele falou de tudo isso, né? do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? E em 2006, quer dizer, passa a existir a versão definitiva do plano, né? Essa versão definitiva, né, em parceria com a Unesco, né, com a participação direta da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que é um ministério, tinha esse nome, não era ministério, era a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, mas com status de ministério, né, conjuntamente com o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, e também com a participação da Unesco. Então, aí o governo fala, bom, nós temos agora um plano, né, e esse plano ele vai ser implementado, né, depois de uma intensa discussão, com a sociedade civil, com a parte significativa da sociedade civil, né? E não é só com os educadores, né, que estão preocupados com os direitos humanos, também, mas com sindicato, com movimentos sociais, enfim, com toda a pluralidade, né, a diversidade de expressões de organização social, né, participando, dando pitaco, né, opinando em reuniões. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, quando começou o golpe em 2016, alguém falou, está sendo tudo desmontado, né, e tudo isso aqui foi feito, existiram não sei quantas reuniões de tantos anos, eu não me lembro o número, mas era uma quantidade enorme, né, seminários, reuniões temáticas, reuniões mais gerais, debates sobre todos esses processos, né, e em cima, né, de determinados objetivos. Eu ia pegar ali, mas eu prefiro pegar aqui, que talvez fique mais fácil de eu colocar para vocês, né, de determinados objetivos, né, centrais do plano. Né? Quer dizer, que objetivos centrais do plano seriam esses daí?
né, como objetivos do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, que estavam sendo implementados. Primeiro, encorajar o desenvolvimento de ações de educação e direitos humanos, né, conjunta entre o poder público e a sociedade civil, ou seja, já estava sendo feito. Né? O próprio plano em si, ele não veio de cima para baixo. Né? Ele foi produzido, né, através da experiência da sociedade civil. Muitos vão falar, tem debates, mas podia ser melhor aqui, melhor acolá. As sociedades, né, elas produzem, quer dizer, o que é o retrato delas naquele momento, com as suas contradições, suas limitações. Né? Quer dizer, mas o plano ele não só existia, mas ele era muito consistente nesses princípios daqui. Então, encorajar o desenvolvimento de ações de educação e direitos humanos conjunta entre o poder público e a sociedade civil. Né? Propor a transversalidade da educação e direitos humanos, relacionando, como disse o Zé Geraldo agora, diferentes áreas. Né? Educação, saúde, comunicação, cultura, segurança, né? Sempre é um problema complicado nas nossas sociedades, justiça, esporte, lazer, todas as dimensões da existência. Né? Quer dizer, por isso eu falei, direitos humanos está em tudo. Está em tudo. Né? Então, essa transversalidade ela passa a ser fundamental, né? Dentro quer dizer, dos objetivos do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Estimular a reflexão, o estudo, a pesquisa na área da educação e direitos humanos. Um dos papéis que a ANDEP sempre se colocou foi exatamente isso daí. Começou a surgir, inclusive, não só cursos de direitos humanos, mas pós-graduação em direitos humanos, né? Mestrado em direitos humanos, sei lá, tem algumas universidades que foi implementado. Nós, na PUC, discutimos se a gente ia implementar ou não, a gente preferiu colocar por dentro do que já existia, até por uma questão de estratégia interna do departamento nosso lá de Direito, né? Nós resolvemos, né, falar o seguinte: o curso ele é, quer dizer, todo o curso, né, no campo da pós-graduação, como programa de pós-graduação, ele enfim, transversalmente, né, perpassado por uma, quer dizer, por uma temática, por uma discussão, quer dizer, por uma dimensão, né, dos direitos humanos, inclusive, né, às vezes até explicitamente, né, direitos humanos, sei lá, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou alguma coisa do gênero, mas, de qualquer maneira, né, sem ser um curso de direitos humanos, né, o cara se forma em direitos humanos. Outras universidades no Brasil, né, acharam melhor, e é muito interessante as experiências, né, eu me lembro que é da Paraíba, se não me engano, em Goiânia também, né, eu acho que, não sei se é católica, ou, né, tem alguns companheiros aí, né? E algumas universidades do Brasil, a USP, se não me engano, a Nair poderia ter. A Nair sabe, o Zé Geraldo, a Nair tem a lista, eu tenho a menor dúvida, ela sabe de tudo isso aí. Né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, experiências pelo Brasil afora, né, em relação quer dizer, à questão da pesquisa, né, da extensão, né? Também a pesquisa tem a extensão, quer dizer, todas essas dimensões, ensino, pesquisa e extensão, né? Extensão no que diz respeito à educação e direitos humanos. Incentivar a criação e fortalecimento de instituições e organizações nacionais, portanto, no âmbito do Brasil inteiro, estaduais e municipais, que promovam a educação e direitos humanos. Então, instituições, tanto no âmbito público, dentro da prefeitura, dentro do governo estadual, mas também instituições da sociedade civil. Né? Quer dizer, em todos os espaços, né? Coletivos de mulheres. Né? Ou seja, manter essa discussão permanente. E aí eu volto, né, antes de continuar aqui, ao início da minha intervenção. Não é possível falar essas questões, né, sem falar em democracia e, como disse o próprio Zé Geraldo, em democracia participativa. Né? Quer dizer, é fundamental, eu acho que é muito importante a democracia representativa, a gente votar, ter representante, ter deputado, vereador, senador, esse negócio todo aí, né? Mas, quer dizer, a democracia, o Boaventura e outros, né, falam muito bem isso daí, ela se fortalece com essa dimensão da democracia participativa. Né? Quer dizer, isso daí é fundamental. E a democracia participativa ela só existe se ela tiver base orgânica, base coletiva.
né? Não sou eu individualmente eu faço o exercício na democracia representativa. Vou lá no meu dia do voto, voto eu sozinho. Né? Quer dizer, né? Embora tudo bem, eu posso fazer parte de coletivos, né? Posso estar dentro de um grande, né, coletivo social que tem determinadas ideias, determinados valores, determinadas concepções de vida e que implementam isso daí. Mas a construção coletiva, né, que se dá na sociedade, ela se dá a partir exatamente de organização social. Né? Pode ser uma central sindical, pode ser o MST, pode ser o MT, o MTS, como é que é? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Campo, movimento MTST, né? Pode ser diversos coletivos de mulheres, de negros, né? Enfim, de indígenas, de jovens, de idosos, enfim, o que for, né? De trabalhadores. Então, diversos coletivos que devem exatamente... Quer dizer, um dos objetivos colocados pelo plano é exatamente, não é só incentivar, não, é participar nesse processo daí, porque esses daí vão ser os agentes da educação e direitos humanos. Né? Quer dizer, os agentes, vai ser a partir, né, dessa experiência, entendendo educação, né, no sentido formal e no sentido, né, informal, podemos dizer assim, mas é através desses processos daqui. Né? E visando a consecução de tais objetivos, né, proporcionar o fortalecimento de todo o programa, é necessário fortalecer lá o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que foi criado também em 2003, propondo, né, a estruturação de diversas partes também dos espaços estaduais e municipais, né? Enfim, a importância de perceber, né, que a área do conhecimento dos direitos humanos ela é fundamental, quer dizer, a sua dimensão interdisciplinar, né? Daí é fundamental, quer dizer, aí eu vou puxar um pouquinho aqui, né, para a experiência que veio dos anos 80, né? Como, a partir dessa estrutura daqui, que tem uma estrutura, né, estatal funcionando, portanto, de políticas públicas, mas que, ao mesmo tempo, ela vai se construindo, se relacionando com uma base social, né, uma base social múltipla e diversa, né, que vai estar constantemente alimentando e retroalimentando esse processo daqui, é que vai exatamente potencializar, né, todo esse processo. Então, a democracia participativa, né, quer dizer, tem um papel, e o papel, portanto, da sociedade civil, direto, né, é fundamental em relação a esse processo. Eu não tenho a menor ideia quanto tempo eu tenho. Né? Eu queria colocar mais umas coisinhas, tem 3 minutos, então eu queria só rapidamente colocar algumas coisas que eu acho fundamentais em relação a isso, e que está também no conteúdo, na minha opinião, que o Zé Geraldo ele colocou, né? E eu puxei aqui enquanto ele estava falando, né? E pensei algumas coisas aqui, rapidamente. Né? Primeira pergunta e desafio que nós temos hoje, a gente está falando em toda essa brincadeira aqui, Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Como se a gente estivesse indo lá nos governos democráticos, né? Algum grau de democracia. Né? Mas a gente está falando isso como se esse plano tivesse a pleno vapor no Brasil. Né? Quer dizer, não, a questão é que a gente está num outro momento histórico, que se inicia com golpe, não se inicia com o governo Bolsonaro. Né? Se inicia com golpe, se inicia com a implementação do Temer, com o desmonte da destruição que já começa com o Temer e que aprofunda a partir, né, da chegada ao poder do Bolsonaro. E não é só o Bolsonaro, isso eu tenho falado em todos os espaços que eu vou, a questão não é ele, pessoalmente. Né? Eu costumo dizer o seguinte: se ele agora morrer, ele e a família dele inteira, né, o bolsonarismo está na sociedade. Né? O fascismo não morreu com Hitler, nem com Mussolini. Né? Ele continuou presente, até porque eles surgiram, não porque ele teve uma bela ideia, um belo dia, vão matar todo mundo, né? Enfim, isso aí já estava na sociedade brasileira, né? Isso estava presente, ele é a expressão disso. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque o grande desafio de hoje, a pergunta de hoje que nós temos no Brasil e no mundo, porque isso aí está presente no mundo de alguma forma, né? É exatamente
como, né, tratar direitos humanos e como, né, lutar por direitos humanos e como implementar políticas de educação e direitos humanos num cenário, né, sombrio, em tempos sombrios, em tempos de neofascismo, em tempos de necropolítica, em tempos de capitalismo de barbárie, em tempos, né, de multidões entrando dentro de um caminhão de lixo, né, para pegar osso, né? Quer dizer, tem imagens, eu comentei isso outro dia desse em um programa, né, que ficam para a história, que dentro de 50 anos, 100 anos, né, aquela imagem, imagens positivas, às vezes imagens negativas, imagens ruins e imagens boas. Né? A gente tem do começo do século XX, do 1963, sei lá, imagens variadas. A bomba atômica, é uma imagem, aquela fotografia, ficou para o resto da vida, né? Vai se falar. A imagem do avião batendo nas torres gêmeas, a imagem, né, do fulano de tal, que era o Cao Qui, que era um oficial sul-vietnamita, fascista, pró-americano, né, dando um tiro na cabeça de um guerrilheiro vietnamita. Essas são imagens. Uma imagem que vai ficar na história, né, como imagem negativa, é aquela imagem horrorosa de poucas semanas atrás, né? Pessoas muito pobres, pessoas completamente desvalidas, com uma quantidade enorme de pelancas e ossos, e ali, né, catando. Né? Quer dizer, então, e por que eu estou colocando isso daí? Eu estou colocando isso porque é o desafio que nós temos hoje de falar de educação e direitos humanos. Nos anos 80, na nossa pré-história, não é que fosse fácil, era difícil, o Brasil também era violento, o Brasil também, mas saindo da ditadura, era o momento, né, da esperança, era o momento que a gente estava, né, implementando, podia inventar qualquer coisa, vamos inventar a educação de direitos humanos, vamos inventar, né, um mundo melhor. Quer dizer, hoje, não que a gente não possa inventar e não tem esperança para agora, para o ano que vem, a gente sempre tem essa esperança. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento de trevas, é um momento em que os fascismos pelo mundo afora tão fortes, ou tão mais ou menos fortes. Em alguns locais mais, né? Alguns locais menos. Então, quer dizer, esse é o grande desafio. E esse grande desafio nos coloca, né, exatamente que tipo de educação, que é uma das perguntas que se coloca, né, para o próprio plano. Né? Que tipo de educação em direitos humanos que a gente quer? Né? Que tipo de educação em geral? Quer dizer, como disse aí Maria Monteiro, né, eu escutei, assisti ela falando, né? Educação, o fascismo também faz. Né? É uma educação, né? O nome não é bem adequado para isso que eles fazem, mas é uma forma, né, que eles implementam, seja aqui, seja na época do Hitler, seja onde for. Né? Quer dizer, nós estamos falando daquilo que o Zé Geraldo afirmou, de educação para emancipação humana. Né? Educação para a libertação. Educação, né, para que o ser humano, quer dizer, ele se liberte dos preconceitos, se liberte da miséria, se liberte, né, de tudo o que o torna um inimigo de um outro ser humano que é diferente dele, às vezes muito diferente. Ao contrário, né, que seja pautado na ideia de emancipação, de solidariedade, né, que nós fazemos parte de uma comunidade humana. Né? Quer dizer, e que coloca exatamente como fundamental, né, combater as estratégias presentes no campo da educação, né, e no campo do que da sociedade que estamos vendo hoje, desse capitalismo necropolítico de barbárie, né, que tem levado a essa destruição. Né, e tentando responder exatamente a uma pergunta que, há poucos anos atrás, aquele filósofo Achille Mbembe colocou, nós estamos vivendo o fim da era do humanismo, quer dizer, a pergunta que ele colocou há poucos anos atrás, né, nos livros, a crítica da razão negra, se não me engano, e também a necropolítica e outros. Né? Nós transitamos, ou estaríamos transitando da era dos direitos do Bobbio para a era do fim do humanismo. O que está acontecendo? Mesmo que mantenha lá aquele ministério com o nome de direitos humanos. Eu não estou falando só do Brasil, estou falando no mundo. Né? No mundo. Não se esqueçam, né, do que estava escrito, né,
nas entradas de diversos campos de extermínio, diversos campos de concentração dos nazistas, em Auschwitz. Né? É sempre enaltecendo o trabalho, a liberdade. É como lá em Brasília, onde está o Zé Geraldo, tem lá o Ministério dos Direitos Humanos. Né? Quer dizer, o que tem lá dentro? Tem lá dentro é o que está acontecendo, essa política dos quase 610 mil mortos, essa política das pessoas fazia do Brasil, quer dizer, essa é uma política que faz o Brasil voltar ao mapa da fome, né? Quer dizer, e ser, junto com a Índia e com a África do Sul, os eixos centrais da fome no mundo hoje, não que os outros não tenham também, mas tendo os eixos centrais, segundo dados da FAO. Enfim. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Eu falei demais, mas eu tenho que terminar, e eu juro que eu termino agora. Né? É fundamental o trabalho da CPI, com todas as críticas que a gente pode ter, as brigalhadas, não sei o quê, coisa e tal, e o relatório. A gente tem um documento agora muito sério, né? E, ao mesmo tempo, que eu tenho colocado, e no outro programa que eu participei do Zé Geraldo, eu falei isso, já tenho falado, né? Além da CPI, né, do Senado, todo esse processo, é fundamental a gente pensar, e é a sociedade civil que vai pensar. Os governos podem até implementar, um governo nosso mais adiante, mas a sociedade civil tem que já, em cima desse relatório da CPI, em cima de tudo que aconteceu, do ecocídio, do genocídio indígena, que, através do governo Bolsonaro, de uma nova comissão da verdade do governo Bolsonaro e da pandemia. Né? Quer dizer, né, avançando na memória, na verdade, na justiça, na reparação, para não repetição. O nunca mais que o Zé Geraldo acabou de lembrar agora. Para que não aconteça mais isso. Não é possível. Já aconteceu na ditadura militar, já aconteceu em outros momentos, vai continuar agora, e quer dizer, vai continuar esse processo. É o momento da ruptura. Né? Ruptura, no sentido, nós temos esse poder, é uma questão política, mas de a gente já começar a apontar para essa dimensão. Então, eu acho que esse é o desafio que nós temos hoje. Desculpa, eu passei alguns minutos, né, talvez muitos, mas vamos em frente. Muito obrigada, professor Dornelles. Foi maravilhosa a explanação. Assim, só quem foi sujeito ativo na história aí do movimento de educação e direitos humanos podia trazer todo esse processo, né, e fazer essa relação com o nosso, né, o momento histórico atual. A gente não tem comentários, assim, com perguntas, tem comentários elogiando as falas e tal, mas não há uma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta que me ficou, assim, como provocação, e vou passar, mas já passando para uma rodada também de encerramento, dando 10 minutinhos para que vocês comentem o que, né, se quiserem, e se quiserem comentar, falam do outro também, e já aproveitando para se despedir e encerrarmos esse momento. O que eu ia perguntar é, assim, frente a tudo isso, toda essa análise, né, que chegamos no agora, né, quais são as perspectivas que vocês vislumbram, né, mesmo que em termos utópicos, né, para a construção de uma educação em direitos humanos? Vou passar a fala, então, para o professor José Geraldo, 10 minutinhos, e depois para o Dornelles. Obrigada. Muito bem. Penso que o Dornelles terminou a fala dele colocando exatamente que, se houver perspectiva, e é a sociedade que tem que conduzir esse processo. Lembra que eu dizia dos indígenas na Esplanada? Eles descolonizaram as instituições, na medida em que parte dessa situação que nós vivenciamos se realizou por meio delas. Né? A gente diz que o golpe de 16 foi um golpe institucional, porque ele foi parlamentar, ele foi judicial, ele foi midiático. Né? Então, foram as instituições que galvanizaram o processo de destituição do protagonismo social para recuperar as instituições para as elites oligárquicas. Eu estou usando a expressão no sentido bem lato, né? Mas que são os que, ao longo da experiência brasileira, né, movem o que o Darcy chamava de moinhos de moer gentes. Né? Então,
o Dornelles dizia, é a sociedade civil que tem que recuperar isso, e as forças utópicas estão na sua consciência. O Lucien Goldman, o sociólogo romeno-francês, que escreveu muito sobre a dimensão cultural, né, da transformação do social, pela mediação de uma sociologia crítica. Aliás, Paulo Freire toma dele a categoria da consciência possível, que é essa dimensão que o social agrega, né, e que está submersa nessas reservas utópicas que vão sendo acumuladas, né? O Lucien Goldman dava um exemplo trágico. Ele dizia: o povo que cuspia na tumba do czar era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que ele pisava. Então, não nos iludamos que haja assim, né, e há, né, um fascismo social. Boaventura de Sousa Santos usa essa expressão. Humberto Eco fala em fascismo perene, né? Exatamente vislumbrá-lo também no social, né? Mas o que nós somos como experiência política nos deu horizontes muito fortes e nos deu o gosto da vivência do democrático. Então, essa consciência possível aflora, ainda que aparentemente pareça que na consciência real disponível, essa que é medida nos surveys, né, a gente pareça estar alienado, né? Não é assim. Essa dimensão está latente e a gente viu isso, e Lúcio Kovarik dizia que isso aflora em momentos de crise, porque aí há como que uma fusão de diversas expectativas de projetos que estão sendo vivenciados na nossa história, e que nós já acumulamos. Por exemplo, nós agora estamos lembrando, né, que não é essa precariedade, é ao contrário, é o modelo dessa democracia participativa, e é também a expectativa de que a gente queira uma democracia representativa mais forte também, né? Não, mas que ela não é suficiente, precisa ter também a participativa. Então, eu queria dizer, Lívia e Dornelles, que vocês têm razão quando a gente pensa assim, né? O horizonte utópico ele se ativa enquanto disputa de futuro pela sociedade civil. Vocês agora mesmo falaram, né? O que parece ser um desmonte, o que de fato funcionalmente é uma desarticulação, resgatou aquilo que antes foi social, veio para a Constituição. Olha, tudo que está na Constituição como ganho democrático veio dos movimentos durante a ditadura de 64, movimento sanitarista para criar a concepção de saúde como direito, e o SUS, movimentos urbanos para criar o direito de morar e a concepção de planos orientadores da cidade, todos os movimentos sociais que ganharam, o movimento indígena que inscreveu a titularidade subjetiva, ativa, autônoma dos antigos silvícolas, o subproduto da condição ecológica, agora sujeitos de direito, vieram da ditadura. A ditadura não impediu que isso se aflorasse como projeto, nem o autoritarismo atual vai impedir que a sociedade civil retome. Olha, Dornelles contou a história da criação dessas institucionalidades, pela articulação, né, de competências ativas, né? Ele deu vários nomes, né? Podemos simbolizar todos eles, Dornelles, na Margarida Genevois, na porta do seu centenário, não é isso? E todavia, de pé, não é isso? Nunca deixou se derrubar ou deitar-se, fugindo da luta. Continua de pé, né? Estão retomando agora, como sociedade civil, o que se estiolou numa governança antipovo, antidemocrática, com a extinção, por exemplo, do Comitê de Educação para os Direitos Humanos. Extinguiu o comitê, mas
a sociedade civil, aqueles mesmos atores, e novos, retomaram. E, por exemplo, eu vejo por toda parte os programas sendo ativados pelas formas de institucionalidades que preservam espaços de autonomia e de participação. Por exemplo, a minha universidade acabou de abrir o edital para as licenciaturas de educação do campo, que foram criadas pelo Pronera, e o Pronera foi extinto. A universidade assimilou. As turmas especiais de assentados da reforma agrária continuam nas universidades públicas, naturalmente. A minha universidade acabou de criar o Conselho de Direitos Humanos da UNB, e o fez, Lívia, você que me ajudou como assessora quando fui reitor nessas políticas, o fez pela primeira vez criando uma Câmara Especial no Conselho Universitário para fazer a gestão deliberativa dessas políticas. E ali já instituiu 2 prêmios. Um é o Prêmio de Direitos Humanos, Prêmio Anísio Teixeira, e o outro é o Prêmio de Educação em Direitos Humanos, Prêmio Mireia Soares, que é uma grande militante dessa causa feminista, né? E uma professora da antropologia, né? Na UNB, falecida naturalmente, que sempre teve esse engajamento. Então, as perspectivas são estas de que as instituições são artificializações, gente. As sociedades existem, os estados são feitos. Portanto, a dimensão ativa da transformação da realidade é no social. E aí a sociedade civil deve retoma. Nós estamos aqui no espaço da universidade, resistindo à razia do autoritarismo, não é isso? Mas mantendo esse espaço de debate nessas 10 sessões que vocês já realizaram. Né? Enquanto que tem aí também gente que está entrando com um processo legislativo para extinguir a UERJ, para extinguir a Federal do Rio de Janeiro, não é isso? E mesmo nos espaços gerais da sociedade, essa presença ativa está presente, como, por exemplo, agora a retomada do coletivo de sociedade civil para recuperar a rede brasileira de educação em direitos humanos. Né? Vamos descolonizar o Estado, né? E vamos fazer o que o Dornelles disse, instaurar, né, um julgamento histórico de justiça de transição, porque a história ela não perdoa, ela não dissimula, né? O Benjamin lembrou, né? Ela soterra o obscurantismo, né? Ela leva os Eichmanns para Jerusalém, ela escracha, né, a leviandade da política. Eu acho que é isso, eu tenho uma confiança absoluta na sociedade civil, e os indígenas me mostram isso. Né? As mulheres ativam o social, transformam a realidade, transformam o mundo. Você sabe disso, você trabalha com as lutas feministas. É isso. Ok. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua presença, pela sua fala sempre tão inspiradora. Passo agora para o professor João Dornelles para também fazer suas considerações finais. Bom, eu vou só comentar rapidamente, inclusive, como o próprio Zé Geraldo lembrou, eu terminei, de certa maneira, mais ou menos respondendo a questão das perspectivas para hoje, né, para a educação e direitos humanos. O grande desafio hoje, né, para a democracia, para os direitos humanos, né, para a humanidade, é exatamente, quer dizer, que existe um bloqueio, né, um bloqueio no Brasil e no mundo todo. Quer dizer, esse bloqueio é o bloqueio que as forças, né, e eu, né, vou falar, que representam o neofascismo, os neofascismos contemporâneos, estão criando isso no mundo inteiro, aqui na Europa, né, no Brasil, na América Latina, e inclusive às vezes tendo governo, né, como no caso do Brasil, estando no governo, então tendo a máquina na mão, né, dessa destruição. Então, esse bloqueio ele tem formas de desmontar. Horkheimer, lá atrás, na época da ascensão dos fascismos clássicos do século XX, exatamente usou esse termo. Ele falou, nesse momento, a revolução, né,
ela está sob bloqueio, né? Exatamente pela ascensão do fascismo. Então, quer dizer, não se luta, a luta ela vai criar outros mecanismos. E a grande essência dessa luta, né, é exatamente a participação social. A participação social ela pode ser bloqueada, pode ser limitada, mas ela não deixa de existir, né? E nós estamos no momento exatamente dos chamados tempos sombrios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, quer dizer, a expressão da sociedade reagindo a isso, né? Parte da sociedade. E essa parte da sociedade que reage, né, ela se expõe, né, para que o conjunto da sociedade também possa avaliar. Esse é o processo dinâmico das sociedades, como o próprio Zé Geraldo lembrou, né, em relação àquele que está apedrejando, ele falou em relação ao Kizar, né, beijando a mão, aquele que apedreja hoje, né, podia estar no passado beijando e vice-versa. Quer dizer, é um processo que tem uma dimensão interna dentro da sociedade de disputas, né? E se essas disputas elas do nosso campo, daqueles que querem emancipação social, quanto mais forma organizada, coletiva, né, se tiver, mesmo nos momentos sombrios e com as baixas e danos que nós temos, que morre gente, né, enfim, da sociedade como um todo e do nosso lado, né, quer dizer, nós temos mais chance de exatamente desmontar esse bloqueio, né, destruir esse bloqueio, né, que essas forças do fascismo, seja no Estado, seja no fascismo social, que está, né, no espaço da sociedade, eles colocam. Então, acho que esse é o grande desafio. E eu tenho exatamente uma certa, enfim, não é só esperança, né, uma certa expectativa, né, que as lutas sociais elas vão, quer dizer, elas estão começando a ganhar consistência no Brasil. Quando eu falo lutas sociais, mas o que tem a ver com educação em direitos humanos? É porque a educação em direitos humanos ela só é possível a partir disso, né? E a partir da democracia. E democracia, né, só existe, né, a partir exatamente do que o Zé Geraldo lembrou. As sociedades existem, os estados são criações da sociedade, né? As estruturas, os aparatos, o Plano Nacional de Direitos Humanos são aparatos construídos pelas sociedades, né? Quer dizer, só assim tem sentido. Então, eu respondo exatamente assim, não contempla toda a expectativa, né, em relação à resposta, mas ela dá pistas, ou pelo menos eu acho que pode dar algumas pistas para os grandes desafios que nós temos pela frente, né, esse ano, no ano que vem e depois, né, do ano que vem. Basicamente isso, Lívia. Muitíssimo obrigada, professor Dornelles, foi ótimo. E queria, então, agradecer imensamente a presença dos dois, né, professor José Geraldo, professor Dornelles, né, que disponibilizaram seus tempos, o professor Dornelles aí já quase de madrugada em Portugal, ainda aqui resistindo aqui com a gente. Agradeço imensamente. Mas ele vai tomar um bom vinho, ele vai tomar um bom vinho nacional. Na verdade, eu vou deixar o vinho para amanhã, sexta-feira. Hoje eu vou dormir, já estou meia-noite e 20. Pois é. Meia-noite e 20. Mas é isso, queria agradecer muito a generosidade, disponibilizar o tempo de vocês e compartilhar com a gente, né, todas essas reflexões. Agradecer ao Murilo, que também está aqui até agora, né, nos ajudando nessa parte técnica, e agradecer muito a professora Celeste também, tanto pela organização dessa série de eventos tão importante, né, por disponibilizar esse espaço para nós, né, pelo convite. Obrigada muito, professora, obrigada muito aos professores, e é isso, encerro aqui e desejo a todo mundo uma boa noite. Salve, salve.